Por lá, pode estar rolando uma novidade bem bacana. Mega Rádio VCA. Integração de redes para deixar você bem informado e feliz. Um lindo dia pra gente compartilhar. Juntos conectados na Mega Rádio VCA. Insta, Face, Twitter, WhatsApp. Todos sempre no ar, sempre online. Pra curtir o som, altas horas de descontração. Venha nessa vibe, é mais lindo do mundo. Vem pra VCA, aqui é o seu lugar. Mega, uma web rádio diferente. Olá, boa noite a todos e todas que nos escutam, que nos assistem, que nos acompanham das diversas plataformas da Mega Rádio VCA, a sua melhor companhia. Bem, como vocês podem acompanhar aí toda a jornada da Mega Rádio VCA, nós agora, no mês de setembro, estamos comemorando os 10 anos de existência da Mega Rádio VCA. E aí, com essa perspectiva, a Mega Rádio renovou toda a sua parte de mídia, né? O seu portal, né? O novo portal megaradiovca.com.br está extremamente intuitivo, de fácil acessibilidade, com várias intervenções e interações com as redes sociais da Mega Rádio VCA, e também está repaginando a sua grade de programas. E agora, né, estamos aqui iniciando mais um novo programa em comemoração aos 10 anos da Mega Rádio VCA, o programa Sustentabilidade Pod, o seu podcast sobre desenvolvimento sustentável. Eu sou Ludmila Araújo, vou estar aqui com vocês todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, com transmissão ao vivo, né, via streaming, pelos canais da Mega Rádio VCA, para que a gente possa estar conversando um pouquinho. Na semana passada, nós tivemos a chamada da nossa estreia, né, seria o primeiro programa. Entretanto, nós tivemos alguns contratempos técnicos, né, pela primeira participação aqui junto com a Mega Rádio VCA, e estamos aqui nesse momento hoje, reunindo convidados mais que especiais, toda a equipe da Mega Rádio VCA nos bastidores, para que a gente possa também estar começando oficialmente o Sustentabilidade Pod, o seu podcast sobre desenvolvimento sustentável. E, né, quando a gente fala sobre sustentabilidade, é importante a gente destacar qual é a perspectiva e objetivo desse programa. Que a gente entenda que questões relacionadas à sustentabilidade está muito mais ligado ao nosso dia a dia do que a gente imagina, do que a gente pressupõe. E aí, quem vai estar aqui falando com vocês, né? Essa pessoa aqui, Ludmila Araújo. Então, falando um pouquinho sobre quem eu sou, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Então, eu trabalho na gestão ambiental pública, né, há mais de 15 anos, sou pesquisadora e doutoranda na área de meio ambiente e desenvolvimento, pesquisando aí, trabalhando com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, para que a gente possa iniciar, se a gente está num podcast, se a gente está num programa dentro de uma rádio chamado Sustentabilidade Pod, significa que eu posso falar sobre sustentabilidade, eu devo falar sobre sustentabilidade, é importante a gente entender o que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou de um sistema. E que essa palavra sustentabilidade, ela deriva do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. E será que quando a gente fala de sustentabilidade, então, relacionado com cuidados, com apoio, com amparo, significa só as questões da natureza? Só as questões de preservação da água, dos pássaros, dos peixes, das florestas? Sim, e muito mais do que a gente imagina. Então, a sustentabilidade, ela pode acontecer dentro de uma pequena comunidade até o planeta como um todo. Então, muitas vezes, nós aqui na comunidade da Mega Rádio VCA estamos tentando e buscando praticar as ações de sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela é justamente alcançada pelo chamado desenvolvimento sustentável, o subtítulo aí do nosso programa que começa a partir de hoje. Então, gente, desenvolvimento sustentável é justamente um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. E olha que importante a gente repensar. Já que o podcast ele tem a perspectiva de que a gente traga a sustentabilidade para o nosso dia a dia, se desenvolvimento sustentável é garantir as necessidades da geração presente e garantia das futuras, o que será a necessidade para cada um?
é muito subjetivo, né? Porque todos nós somos indivíduos aí dotados das nossas características peculiares, das nossas formações e acessibilidades, mas necessidades básicas, mínimas, elas precisam ser atendidas. E quando a gente fala de sustentabilidade, necessidades básicas, a gente não fala só de acesso à moradia digna, à água, a saneamento. A gente fala também sobre cultura, lazer, esporte e diversas outras temáticas que vão estar aqui sendo relacionadas também dentro do nosso programa hoje. Então, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o Sustentabilidade Pode, nós podemos falar. Temos aqui alguns convidados muito ilustres, além da equipe dos bastidores que estão aqui nos acompanhando, que é a professora Aldair Oliveira de Souza, que ela é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pesquisadora da área de educação ambiental, vai estar aqui conosco. Vamos ter também o staff do Festival Suíça Baiana, né, do coletivo Suíça Baiana, com a Ana Luísa e também com o Gilmar, falando um pouquinho sobre as ações de cultura, e em especial que esse festival ele traz também a iniciativa de ações voltadas para a sustentabilidade. E aí, nós vamos estar conversando um pouquinho com eles também para que a gente possa enriquecer o nosso debate, nossa conversa de hoje. Só para a gente garantir tudo certo aí nos bastidores, equipe, podemos seguir? Ótimo, que na semana passada tivemos os contratempos, então só para garantir a nossa continuidade. Então, gente, eu vou chamar nesse momento aqui a professora Aldair. Se a gente puder abrir as câmeras, também a gente tem aqui a câmera com a Ana Luísa, com o Gilmar, para que a gente possa dar um oi coletivo aí para todos que estão nos assistindo, que todos estão nos acompanhando. E aí agora eu passo a palavra aqui nesse bate-bola rápido com a professora Aldair, né? Então, professora Aldair, mais uma vez, obrigado. É uma grata satisfação tê-la novamente aqui conosco. Na semana passada você teve toda a gentileza, a cordialidade, a atenção de estar aqui nos estúdios da Mega e prontamente se colocou para estar aqui conosco novamente e te agradecer em nome da equipe da Mega Rádio e dizer que é uma satisfação muito grande. Falarmos sobre educação ambiental, falarmos sobre desenvolvimento sustentável e associar a cultura, educação, lazer, né, música, isso nos traz uma perspectiva muito positiva. Por quê? Agora em outubro a gente comemora a educação, o dia do educador ambiental, a gente tem o dia do consumo consciente, a gente teve agora em setembro o dia da educação ambiental climática. Então, professora, eu queria resgatar com você essa perspectiva de que a gente vê a todo momento que a temática da sustentabilidade ela está presente. Então, a gente liga a televisão, a gente vê um jornal, a gente passa pelo feed do Instagram, das redes sociais, em algum momento está falando sobre sustentabilidade. E aí, professora, você acha que a sustentabilidade ela realmente está acontecendo em todos os espaços, dentro da sua trajetória, né, dentro da academia e fora da academia? Como é que você tem enxergado que a sustentabilidade ela tem ganhado corpo e espaço no dia a dia da sociedade? Boa noite a todos os ouvintes da Mega. E falando de sustentabilidade, o que eu posso dizer é que nós estamos no planeta, né, com ações de sustentabilidade. Mas ela ainda não é bem compreendida, né, porque falar de sustentabilidade, nós temos teóricos que diferencia de 3 tipos. A sustentabilidade ambiental, né, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Todas elas estão super interligadas. Mas o que quer dizer isso? O ambiental, ela vai tratar das questões da natureza, da conservação da natureza, manutenção da vida natural, né? E manutenção da vida natural é também manutenção do homem que faz parte deste ambiente. O social, olha como eles estão interligados. O social é o bem-estar da sociedade. É você ter saúde de qualidade, você ter disponibilidade de emprego para todos, você ter condições de escola para todos, né, que permita a educação da população, para que todos tenham os mesmos acessos. E o econômico, ele tem que se preocupar em gerir o econômico, o seu custo, as suas empresas, mas também pensar na qualidade dos seus funcionários, pensar na qualidade do ambiente, dos seus dejetos que são liberados. Então, pensar em sustentabilidade é uma rede de relações que elas não podem ser fragilizadas. Todas estão
interconectadas. Isso. Então, a gente consegue perceber, professora, que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade ambiental, econômica e social. E, coincidentemente ou não, estes são os tripés da base do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente nem fala mais que o desenvolvimento sustentável tem um tripé, mas que tem bases, né? Que a gente já entra aí para várias outras nuances da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, até sobre a ótica da cultura, né? Então, a cultura hoje, ela é uma base, porque nós temos comunidades originárias, nós temos diversas comunidades que têm características diferentes e que nós não podemos e nem precisamos globalizar as ações de todos os cidadãos do planeta Terra, né? Então, a gente tem que pensar a base da cultura também dentro do desenvolvimento sustentável. E aí, professora, você falou sobre a questão da saúde, da educação. É importante a gente destacar que hoje a gente tem uma agenda ambiental global proposta no âmbito das Organizações das Nações Unidas, que ela é chamada de Agenda 2030, que ela refere-se ao ano de 2030, que até o ano de 2030 a gente tem objetivos de desenvolvimento sustentável para alcançar. E eu, sou pesquisadora da área, sou especialista na área de ODS, trabalho, profissionalmente e academicamente com os ODS, e eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque na sua fala, professora, você destaca sobre saúde, educação, saneamento, moradia digna. Então, tudo isso, quando a gente vai ver hoje, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente vê que tem uma agenda que traz objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós temos 17 objetivos. Então, para quem não conhece, a gente tem objetivos que falam sobre educação de qualidade, sobre saúde e bem-estar, sobre saneamento, sobre energias limpas, sobre crescimento econômico, desenvolvimento industrial, infraestrutura, inovação. Então, são temáticas que são muito caras à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Então, eu gosto muito de trabalhar com a Agenda 2030 dos ODS, porque ela vem fortalecer justamente essa percepção que a gente está aqui agora, tentando, disseminar esse entendimento de que nós, Ludmila é uma cidadã do planeta Terra, ela tem direito, ela tem deveres a serem cumpridos e precisamos ter acesso à educação para que a gente conheça tudo que está ao nosso redor, E aí, professora, a gente teve agora, no mês de setembro, lá em Nova York, uma Assembleia Geral das Nações Unidas, em que a gente teve uma conferência para tratar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses objetivos, eles estão vigentes desde o ano de 2015, estamos aí no meio termo dessa agenda, e essa conferência internacional, global, o Brasil esteve presente, com os mais diversos atores, não é somente a presidência, o governo federal, que está presente nessa agenda. Então, assim, quando a gente começa a estudar essas agendas, a gente vê que tem uma grande quantidade de atores sociais, coletivos, organizações não governamentais, então a sociedade civil, terceiro setor, empresas, nesses espaços também debatendo e discutindo a sustentabilidade. E aí, dentro de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nós temos o ODS 13, que fala sobre mudanças climáticas, que a gente tem vivido aí literalmente na pele as alterações climáticas e as mudanças de estações. Então, como não dizer que isso não está relacionado com o nosso dia a dia? Está relacionado. E aí, nessa oportunidade, foi lançado o Dia Internacional da Educação Ambiental Climática, que é o dia 19 de setembro, bem durante a cúpula. Então, professora, se a gente está falando que sustentabilidade tem tudo a ver com o nosso dia a dia, a gente tem uma agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem um ODS que fala sobre mudanças climáticas, estamos falando sobre educação ambiental e agora a gente tem um dia da educação ambiental climática. Qual é o seu olhar sobre a importância da gente ter uma data para pensar ações e celebrar não os problemas, mas pensar em inovações que possam mitigar esses problemas, aí, reduzir esses impactos das mudanças climáticas que a gente está vendo o tempo todo? A data da educação climática, ela tem chama a atenção para esse momento que nós estamos vivendo. Está claro na nossa sociedade, principalmente nos últimos tempos, as mudanças climáticas estão cada vez mais se manifestando, Que a gente sabe que a gente vai ter chuvas, tufões, furacões, com maiores intensidades e que as cidades não estão devidamente preparadas estruturalmente. Então, a gente precisa se educar, conhecer os eventos que estão acontecendo, entender o porquê que eles estão acontecendo, para a gente poder se prevenir.
né? Para a gente poder se prevenir. E isso só vai ser conseguido a partir do processo educativo da população. Essa educação que aconteça no espaço escolar, nas comunidades, né? No bate-papo que nós estamos promovendo aqui, isso vai esclarecendo a população o que é as mudanças climáticas. Como a gente já vem há quase 40 anos discutindo a educação ambiental, que é educar para o ambiente, para a gente ver o ambiente com outros olhos. E a sustentabilidade também está nisso. Então, é a educação da população. A população precisa entender o que está acontecendo. E a gente vai entender com o dia, com o movimento, chamar a atenção da população. Olha as mudanças que estão acontecendo aí, né? Por que está acontecendo? Isso é fundamental para que o ser humano entenda as mudanças do planeta. Isso, ótimo. E aí você bem falou, professor, eu até anotei aqui, sobre educar a população. E além de educar a população, a gente também precisa fazer um chamamento à população, que vai entrar justamente numa das temáticas daqui da gente hoje, e que é uma das datas comemorativas desse mês de outubro, dia 15 de outubro, né? Que é o Dia do Educador Ambiental, que também é o Dia do Professor, o Dia do Consumo Consciente. Então, assim, a gente vai educar a comunidade, a gente vai educar, sensibilizar a população, né? E ela vai pensar, mas eu posso diminuir o impacto da mudança climática, as alterações? O que isso tem a ver com o meu dia a dia, professora? Como será que essas pessoas que vão estar tendo acesso à informação, né, na comunidade, na associação de bairro, nas igrejas, nos coletivos, aonde nós estivermos, quando a gente fala de educação ambiental climática, como será que essas pessoas, além de aprender, elas podem transformar o seu ambiente, né, a nível micro e a nível macro? Então, o Dia do Consumo Consciente, além da educação climática, a gente tem um Dia do Consumo Consciente. Será por quê? Porque a gente precisa reduzir o consumo nosso. A primeira coisa. Agora eu vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, tem horas que você mora numa casa que você prefere botar lajota a ter grama, porque grama dá trabalho, a ter uma árvore, porque dá suja. Mas a gente precisa fazer isso para que o ambiente seja agradável. Esse é um exemplozinho bem básico, né, de mudança de atitude. É a gente selecionar o nosso lixo, é a gente colocar o lixo no dia certo da coleta, né, separado. São pequenas, não jogar lixo na rua, entendeu? Para não entupir os bueiros. Quando vem a chuva, que vem com maior intensidade, acaba extravasando. Então, isso a gente precisa pensar. Pessoal, se vocês olharem ao seu redor, veja a quantidade de plásticos que existem soltos no ambiente. Vejam quantos plásticos são jogados aí. Isso é uma forma da gente reduzir o consumo, reduzir de jogar resíduos fora, em lugares impróprios. Então, esse é um movimento, por isso que a gente precisa reduzir, né? Os famosos R's, né? Os famosos R's. E o consumo consciente vem ali, os famosos R's, né? Famosos Repensar, recusar, reduzir, reciclar, reutilizar. E aí, o que a gente precisa compreender, que eu acredito que vai casar muito também com os nossos próximos convidados aí, quando a gente for falar um pouquinho sobre as ações de sustentabilidade do Festival Suíça Baiana, que já está chegando, hein, gente? Daqui a alguns dias aí, a gente já vai ter aí esse evento acontecendo na cidade, movimentando. O plástico que a gente joga, quando a gente fala de sustentabilidade, né, professora, a gente não fala que é uma responsabilidade só minha enquanto cidadã, mas é também do poder público, do executivo, legislativo, da universidade, né, de toda a sociedade. E as indústrias também, as empresas privadas, elas muitas vezes têm a responsabilidade de destinar corretamente o seu resíduo. E quem é que vai fazer a ponte que vai pegar o plástico do nosso lixo,
que a gente jogou ou o plástico que a gente jogou na rua e fazer com que esse plástico chegue novamente no processo de produção das empresas que precisam cumprir legislações. São os catadores. E muitas vezes esses catadores estão vivendo, na maioria das vezes, em condições subhumanas, né? Indignas, se assim a gente pode dizer. Então, a importância da gente também pensar em casa, uma mudança de hábito. Eu posso separar o meu lixo seco do molhado? Eu posso passar uma aguinha naquele potinho do iogurte, na garrafa de refrigerante? Porque se a gente descarta sem higienizar, muitas vezes esse material é perdido ou com o tempo, o odor, né, a decomposição da matéria orgânica, aquilo ali fica fica bastante indigno para quem vai estar manipulando aquilo ali, que é uma parte importantíssima, né, dentro da cadeia do desenvolvimento sustentável. E também falamos sobre a questão das cidades. Então, por isso que nós precisamos conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, entender que a sustentabilidade está ligada no nosso dia a dia, para que a gente possa participar dos espaços de participação social que as nossas cidades têm. Então, conselhos municipais, né? Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Saúde, de Meio Ambiente, de Educação, o Conselho Municipal de Cidadão, associações de bairro, reuniões de condomínio. Então, quando a gente participa, a gente entende o que está acontecendo na cidade e a gente pode pensar de forma colaborativa o planejamento urbano. Então, nós vivemos na cidade. Hoje, no Brasil, são mais de 80% das pessoas morando dentro das cidades. E a perspectiva é que até o ano de 2030, 2050, isso aumente ainda mais. Então, olha como precisamos ter cidades, né, resilientes, cidades saudáveis, cidades seguras, justas e sustentáveis, né? Então, aí, professora, a gente vai ver esse bate-bola justamente aqui, que eu acho que já deu uma base para a gente entender mais ainda a importância das ações de sustentabilidade no nosso dia a dia. Eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, que dentro agora, esse ano, na verdade, né, antes das conferências das Nações Unidas, foi assinado um convênio entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, um pacto de cooperação para o desenvolvimento sustentável. Olha quantas coisas estão elencadas e que tem a ver com o nosso dia a dia e que a gente acha que ainda desenvolvimento sustentável é só a proteção das árvores, das nascentes, das florestas. É sim isso, mas é muito mais que isso. Para o novo marco, né, que é o Marco de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, até o ano de 2027, transformação econômica para o desenvolvimento sustentável. Então, hoje a gente ouve muito falar de economia circular. O próprio brechó, né, os B-shops que a gente chama aí sobre essa questão de recirculação da moda, a moda circular. Então, tem muita coisa que está falando sobre transformação econômica dentro das empresas, dentro das indústrias, dentro de todos os espaços que nós estamos. Transformação econômica, inclusão social para o desenvolvimento sustentável. Então, não tem como nós pensarmos sustentabilidade se a gente tem pessoas que ainda estão excluídas socialmente nas suas mais diversas formas, né? Tanto econômica, quanto social, quanto a questão de gênero, a questão de raça. A própria Agenda 2030 com os ODS tem um ODS voltado para a igualdade de gênero. Então, nós precisamos garantir essa equidade, né, para a população, para a sociedade. Meio ambiente e mudança do clima, né? Não tem como a gente não falar hoje sobre mudança do clima. A gente tem vivido aí todas essas situações. Precisamos fazer uma transição energética, de tudo que a gente imaginar, para diminuir a quantidade de carbono que é emitida na atmosfera, né? O Brasil ainda tem uma fonte de energia mais limpa, que a nossa matriz ela é hidrelétrica, mas temos já grande parte da matriz eólica. Mas os maiores países, os grandes países, né, que chamasse também de países desenvolvidos, eles utilizam as termoelétricas para energia. E termoelétricas têm emissão de carbono, né, que é altamente impactante para as mudanças do clima. Então, e isso afeta a gente, né? A gente está num ambiente que é o que a gente chama de direito difuso, né? Então, algumas coisas ambientais, elas não têm limites territoriais. Então, elas perpassam. Governanças e capacidades institucionais. Então, que a gente se aproprie das nossas instituições, seja executivo, legislativo, judiciário, os órgãos de controle, os coletivos que nós estamos, as comunidades que nós estamos inseridos, as empresas, as organizações e o terceiro setor. Nós precisamos dotar os nossos locais de trabalho, de atuação, com governança e capacidade institucional. Quando a gente fala de governança, é diferente de governo. Governança pressupõe participação social. Então, hoje nas empresas a gente ouve falar muito do ESG,
que a gente também no Brasil chama de ASG, que a gente insere o viés da governança, que é justamente você pensar e trazer, né, o colaborador para pensar a política da empresa também. E relações das ações humanitárias e de desenvolvimento sustentável. Então, olha como coincide muito com a proposta desse podcast, a proposta desse programa do que a gente está conversando. Desenvolvimento sustentável é tudo. Então, todas as nossas ações. Então, a perspectiva, o que a gente pretende com a execução desse podcast, desse programa, é que a gente possa se tornar um hub de conexões, em que a gente possa trazer pessoas, trazer convidados, que possam falar no seu dia a dia quais são as ações de sustentabilidade que eles estão desenvolvendo. E Vitória da Conquista é a 3ª maior cidade da Bahia. O que mais temos são pessoas, grupos, coletivos, empresas, organizações, Poder Executivo, né, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo mundo tendo ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Então, esse é espaço que a gente quer tornar, né, esse hub de conexões que a gente possa trazer e colocar todo mundo em rede, né, que de uma certa forma a gente tenha acesso a esse conhecimento. Professor Aldair, nesse momento, queria agradecer demais. Você continua aqui com a gente, que no final a gente vai ter mais uma rodada aqui de conversa com todo mundo. E vou passar, nesse momento, a gente vai dar um pequeno intervalo para que a gente possa chamar os nossos próximos convidados, que é do Coletivo Suíça Baiana, que vai estar falando sobre o Festival Suíça Baiana. E mais uma vez, se a gente terminar esse programa e a gente pensar, mas o que música, cultura e lazer tem a ver com desenvolvimento sustentável, Ludmila? A gente vai chegar até lá, eu acho que já ficou claro, mas a gente vai esclarecer mais ainda com esse maravilhoso exemplo do Festival Suíça Baiana, né, que é um coletivo daqui de Vitória da Conquista que valoriza as bandas locais, né, tem todo esse poder de agregação local, territorial, regional, e fazendo esse intercâmbio aí, né, de conhecimento, música, cultura e ações de sustentabilidade. Então a gente vai estar um intervalinho de 2 minutinhos e já a gente retorna e fica aí ouvindo a programação da Mega Rádio VCA. Já te aguardamos, não saia daí. A Mega é bem melhor. Aqui você é Mega. 7h31. Os lançamentos que estão explodindo na internet. A gente toca primeiro. Você está na Mega Rádio VCA. Mega Rádio VCA. A sua melhor companhia. Um lindo dia pra gente compartilhar, juntos conectados na Mega Rádio VCA. Insta, Face, Twitter, WhatsApp, todos sempre no ar, sempre online, pra curtir o som, altas horas de descontração. Venha nessa vibe, é mais lindo o mundo. Vem pra VCA, aqui é o seu lugar. Mega, uma web rádio diferente. A música na medida do seu bom gosto. Mega. Música na medida do seu bom gosto. A Mega é bem melhor. Mega. Uma digital diferente. Mega Rádio VCA. A sua melhor companhia. Foi um intervalo bem rápido, a gente poder, né, beber uma água, conversar um pouquinho, respirar, alongar. E vamos voltar aqui agora, né? A professora Aldair continua com a gente aqui nos estúdios, né? Participando aqui com a gente, mas eu vou passar a palavra e vou chamar a Ana Luísa e o Gilmar Dantas. Eles são produtores culturais do Coletivo Suíça Baiana, que, né, encabeça aí o Festival Suíça Baiana. Mas antes de passar a palavra para eles, eu achei bem interessante, porque aqui nos bastidores da Mega, no dia que a gente estava conversando, a gente teve a oportunidade de falar sobre um escritor brasileiro, que ele é um dos líderes hoje quando a gente fala sobre sustentabilidade, que é o Krenak, o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro. Ele é autor de livros como O Amanhã Não Está à Venda, O Futuro é Ancestral e também sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, assim,
A perspectiva do programa também é trazer uma leitura fácil, uma leitura acessível, que a gente entenda que desenvolvimento sustentável não está relacionado com algo, com teóricos acadêmicos, com cientistas que estão longe da gente, né? E aí, para poder fazer a chamada aqui com o pessoal do Festival Suíça Baiana, tem um trecho aqui do Ailton Krenak, nesse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala bem assim: nós vivemos hoje numa sociedade moderna, numa sociedade do cansaço, cheia de telas, a gente sabe disso, né? Então, assim, ele diz, com muita sensibilidade, o nosso tempo, ele é especialista em criar ausências. Ausências do sentido de viver em sociedade, da própria experiência de vida. Mas ele ressalta que o mundo também está cheio de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover. Então, aqui nesse espaço, a gente tem pequenas constelações espalhadas aqui pela região de Vitória da Conquista, que está dançando, cantando e fazendo chover. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala sobre saúde, educação, cultura, lazer, justamente o tema que nós vamos estar falando aqui com o pessoal do Festival Suíça Baiana, né? Então, quando a gente fala sobre um coletivo, o próprio nome coletivo, né, já dá aquela sensação de participação social. Então, quando a gente fala sobre o coletivo Suíça Baiana, eles trazendo, né, essa constelação que está fazendo Vitória da Conquista, toda a região, dançar, chover, cantar, vivenciar experiências diferentes, porque o nosso dia a dia nós precisamos ser alimentados de cultura, de música. Quem hoje não vive sem música, né? Eu vivo com música 24 horas e já recomendo o playlist da Mega Rádio, que é fantástico, assim, tem uma seleção de músicas maravilhosas. Então eu chamo agora a Ana Luísa e o Gilmar. Boa noite, muito obrigada pelo aceite do convite de vocês. Sei que vocês também já passaram pela Mega Rádio hoje, né? Em um outro momento, divulgando o Festival Suíça Baiana. Mas gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Nós gostaríamos de bater um papo sobre o Festival Suíça Baiana e sobre as ações de sustentabilidade, né? Que vocês estão prevendo. Então, assim, desde já, né? Mais uma vez, agradecer a Ana Luísa, que prontamente, gentilmente, né? Disse que conseguiria, assim, participar. Acompanhada também do Gilmar, que é um dos produtores. Eu, particularmente, com música, né, tenho muita afinidade. Já tive a oportunidade de Gilmar ser um produtor de uma banda minha na época do Ardifeto, né? Ali o Pablo, o Diego, o Pel. E já sei que está nessa jornada da música aí há muitos anos. E a Ana também acompanhando todo esse processo e participando ativamente, né? Trazendo toda essa inovação aí para a cena musical de Vitória da Conquista. Então, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre o que é o Coletivo Suíça Baiana e também como surgiu o Festival Suíça Baiana. Porque são parecidos, mas também são ações diferentes, não é isso? O Coletivo Suíça Baiana e o Festival Suíça Baiana. Fique à vontade. Olá, boa noite. Eu tava pensando aqui, impressionante como você fala bem. Parece que tá há 30 anos fazendo programa de rádio, né, Luísa? Obrigada. É impressionante, fala muito bem. Isso é quando a pessoa tem propriedade sobre o que tá falando, dá nisso, né? Gera essa segurança toda, esse conforto e essa paz ao falar de um assunto complexo, né? Muito obrigada. Primeiro falar um pouco aqui de como nasceu o Festival Suíça Baiana, né? Eu trabalho com produção de eventos desde 2003, então já tem 20 anos fazendo festival. Comecei fazendo justamente um festival, né? O Festival Outono Alternativo, em 2003. Naquela época a gente não tinha curso de produção cultural no interior da Bahia, então a gente continua não tendo, né, um curso de produção cultural no interior da Bahia, então a gente aprende na prática e aprende errando, então a gente foi errando muito, né, no sentido de buscar produzir esses festivais, até chegar em 2010, que a gente teve a ideia de montar um coletivo, de juntar vários produtores que trabalhavam com linguagens diferentes para começar a produzir aqui em Vitória da Conquista. E aí nasceu o Coletivo Suíça Baiana, com a união de vários produtores de MPB, de hip hop, de reggae, de rock, e começamos a fazer eventos em 2010. Um desses eventos foi a Noite Fora do Eixo. A gente fazia toda quinta-feira no Viela Sebo Café. A ideia era aproveitar as bandas que estavam circulando por Vitória da Conquista a caminho de Salvador, que quem ia tocar no Salvador na sexta, no sábado, tocava aqui em Vitória da Conquista na quinta. Só que o que acontecia, na verdade, é que as bandas de Salvador estavam sem espaço lá. Então nos procuravam para tocar
nesse projeto. E sempre com a banda de Vitória da Conquista junto. Então, esse projeto começou a ter 50 pessoas, 30 pessoas semanais, 70, 80, e foi aumentando. A gente pensou, poxa, se com 2 bandas tocando toda quinta-feira a gente leva um público de 50, 60 pessoas, se a gente juntar o que de melhor aconteceu no ano num festival, no final do ano a gente vai ter o público de todas essas bandas, né, em uma grande festa. E assim nasceu o Festival Suíça Baiana, né, no intuito de celebrar todo esse movimento que a gente fazia ao longo do ano, em 2010. E aí o festival foi se desenvolvendo e fez parte do calendário da cidade ao longo de todos esses anos, até que no ano de 2020 ele se tornou lei municipal. Juntamente com a Mostra Cinema Conquista, o festival entrou para o calendário oficial de eventos da cidade, né, passou a ser lei municipal e passou a ter realização da Prefeitura de Vitória da Conquista também, né? A Prefeitura assumiu essa realização do festival, né? Então 2021 a gente teve um festival virtual, né, por conta que ainda estávamos na pandemia. 2022 foi a primeira vez que o público pôde ir ao festival gratuito, né? 2021 o povo assistiu de casa, mas 2022 o festival volta a ser presencial e pela primeira vez gratuito, graças a ter entrado no calendário oficial de eventos, e aí começou a ser viabilizado pela Prefeitura, e no ano de 2023 ele tem essa parceria, né? Realização da Prefeitura em parceria também com o governo do Estado. Ótimo. Eu acho que a Luísa pode falar. E no caso, assim, a importância, né, da gente pensar na sustentabilidade, a gente fala muito sobre ações em rede. E o coletivo acabou, né, é uma ação em rede, se assim a gente pode falar. E a importância, porque você consegue fazer um intercâmbio cultural muito grande. Então, igual você falou sobre as noites fora do eixo. Então, começou, né, digamos ali também, né, como uma das ações mais persistentes do coletivo Suíça Baiana. E isso possibilita a comunidade de Vitória da Conquista ter acesso ao que está sendo produzido fora daqui. E também levar o que está sendo produzido aqui, que são artistas, assim, de excelente qualidade, né, de potencialidades, assim, fenomenais, para fora de Vitória da Conquista também. Então, isso é muito interessante, porque é bom saber que em cada área da sociedade, apesar de muitas vezes elas não estarem se comunicando diretamente, de uma certa forma elas estão tendo o mesmo modo de operação, né, que é identificar que essas ações em rede, elas estão acontecendo. E quando você fala sobre o Festival Suíça Baiana ter se tornado, né, uma ação, um evento no calendário oficial do município, né, de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, isso significa e dá um respaldo maior ainda, porque o Poder Executivo reconhecer que as ações desse coletivo, que a realização desse festival é validado, né? Então, assim, você ter esse apoio institucional, né, dos órgãos públicos que fazem a gestão do nosso território, eu acho que ele é muito válido. Isso demonstra uma confiança e eu acho que até encoraja mais ainda a esse coletivo permanecer vivo, a esse coletivo se fortalecer, né? E aí, quando vocês estavam falando, né, o Gilmar estava falando sobre essa ação que foi crescendo, né, de movimentos pequenos para um festival grande. Então, assim, quando vocês começaram a perceber que esse Festival Suíça Baiana estava tomando corpo, e eu vi pelas chamadas de vocês que vocês também estão trabalhando com ações relacionadas a expositores locais, ao fortalecimento da economia local, né? Então, quando vocês começaram a perceber essas diferentes interações, quando faz um festival de música, que esse festival de música é para além de banda e show. Porque a gente, quando fala de festival de música, a gente acha que é só banda e show. A gente só precisa de som, caixa de som, microfone, retorno, palco, público e banda, né? E é muito mais do que isso, né? A gente tem visto aí grandes eventos acontecendo também em Vitória da Conquista, e isso sendo fomentado como motivador da economia local, fortalecimento de várias ações. Então, quando vocês perceberam que o Festival Suíça Baiana, eles transversalizavam para além da música como show e banda? No caso, a gente já percebeu isso na segunda edição. O festival de 2010 para 2011 cresceu absurdamente. O primeiro foi feito no Apogeu, o BAC, não sei se vocês lembram, que já acabou, inclusive, mas era bem pequenininho e tal, assim, dava para o público que a gente esperava. Só que aí, em 2011, a gente cresceu muito, só que a gente percebeu que não era só música.
que o público queria, que o público precisava. Então, a gente já começou trabalhando essa questão de sustentabilidade no segundo ano do festival, incentivando caronas solidárias, coleta seletiva, a questão das bituqueiras, a questão do brechó, das banquinhas, né, que a gente participa também, a gente é integrado ao Fora do Eixo, e o Fora do Eixo, desde sempre, o circuito Fora do Eixo, ele tem essa identidade de fazer um festival de artes integradas, né, os festivais Fora do Eixo são de artes integradas, não são só de música exclusivamente. Então, todos os festivais tinham a sua banquinha, que era onde os artistas podiam deixar os seus CDs para circularem. Essa troca de material, de camisa, de souvenirs, né? Entre as bandas, entre os consumidores. Aí, a gente, já visitando esses festivais, a gente percebeu que o nosso também tinha tudo para ser esse hub de ideias e de pessoas e de material, enfim. Aí fizemos, no segundo ano, já toda essa questão da sustentabilidade, em parceria com Daíse Cardoso, que é professora da UESB, que está em doutorado agora, mas ela cuidou de toda essa questão da sustentabilidade no festival. A gente fez tudo que foi gasto de carbono, a gente fez essa compensação com plantio de mudas e tal. Foi bem interessante, junto com a Secretaria do Meio Ambiente aqui. E esse foi a segunda edição, assim, mas que foi a primeira grandiosa, né, que a gente fez. Tivemos 2 palcos, tudo bem, assim, grande mesmo. E aí, de lá pra cá, a gente vem fazendo isso nos eventos também pequenos, né? Todos os nossos eventos têm a banquinha, a gente faz, tem um brechó dos nossos parceiros que às vezes colocam lá. Ano passado também a gente cresceu, foi pro Glauber, né? E aí a gente percebeu que a gente podia fazer um projeto maior com o Mãos que Reciclam. E aí a gente entrou em contato com a Prisma, que é uma assessoria de sustentabilidade aqui na cidade. E as meninas foram super receptivas, cuidaram de tudo pra gente. E aí a gente fez esse projeto com o pessoal da Defensoria, fomos fazer vídeos com eles ficaram super empolgados e tal, e esse ano também eles estão de volta com a gente. E para além disso, a gente fez algumas novidades assim, que nenhum festival da cidade já tenha feito, que é a questão da linguagem de sinais, as libras, né? Em todos os nossos shows, todas as músicas terão tradução de libras. Que foi um pedido, né, da comunidade daqui de Conquista, que não tiveram receptividade nos outros eventos. E aí a gente, era um custo a mais, só que aí a gente tentou, a gente correu atrás e viu que era necessário. E aí a gente encaixou isso, foi uma das nossas ações. Também tivemos reunião com o pessoal da CID e vamos fazer cardápios em braille, para pelo menos um cardápio para cada expositor, para que a pessoa, quando vá comer, ela saiba o que está, sem precisar ficar perguntando. E também o QR Code, que foi solicitado por eles, que facilita também na hora de pegar. Eles têm um programa no celular que podem tirar foto e tal, e já pegar todo o cardápio. Além disso, a gente vai colocar também na frente do palco uma área reservada para cadeirantes e pessoas que tenham a mobilidade reduzida, para que não precise ficar no meio do público, né, assim, pode se machucar e tal. Então aí a gente vai selecionar essa parte para eles. Além disso, também tem a parte infantil, que para mamães como eu, que querem participar do festival, papais também que querem levar os seus filhos para participar do evento, mas assim, não tem outro evento que eles possam, os eventos começam muito tarde, né? Então assim, o nosso vai começar a partir de 2h e vai até às 10h. Então é um evento que dá para levar a família inteira.
você pode levar. E aí você não tem que deixar com ninguém, né? A criança pode curtir o festival junto com seus pais. E aí a gente está tentando ao longo dessas semanas tentar o máximo possível de coisas sustentáveis assim para, por exemplo, nossa parte de alimentação. A gente abriu hoje o edital. Sim. Vai até sexta-feira, alimentação e feira de empreendedores. E uma das perguntas é a questão se tem comida vegana, comida vegetariana. Elas terão ponto extras para entrar lá no festival, porque são apenas 5 vagas. E questão de embalagens, também é pergunta, se tiver embalagens sustentáveis, ela tem um ponto extra para entrar, né, nessa feirinha. Nossa, são muitas ações. Eu fui tentando acompanhar aqui e anotar. Falei, mas além do mais... E assim, eu me sinto muito feliz, assim, de, nesse podcast, tentando ser uma ponte para que a gente, né, pulverize aí sobre o entendimento da sustentabilidade. A gente está com vocês, do Festival Suíça Baiana, que pratica isso, né? Desde os pequenos momentos ali das ações até, né, os grandes festivais que vocês já estão realizando aí, que é o Festival Suíça Baiana. Então, essa é uma ação, Ana, que vem acontecendo, não é uma ação... As ações de sustentabilidade do Festival Suíça Baiana, eles não são novidade esse ano. Não. Algumas sim, né? Que é o caso das Libras, do Braille. Isso mas... Sim, mas assim... Ações iniciais de sustentabilidade... Sempre tivemos desde 2011. E em todos os nossos eventos, todas as Noites Fora do Eixo, Grito Rock, todos os nossos eventos, sempre teve... uma pitada que seja, a gente tá lá tentando fazer. E esse ano a gente tem um copo eco, né? Que a gente vai tentar tirar os descartáveis. Aí a gente disponibilizou alguns. E a gente também vai incentivar as pessoas a levarem o seu próprio copo. E as latas, né, que serão descartadas já vão diretamente para o Mãos que Reciclam. Ótimo. Que eles já vão dar a destinação correta para esse material. Nossa, excelente. Então, assim, casa certinho o ciclo, né? Você está pensando desde fortalecer a economia local, a questão dos catadores, a questão de acessibilidade. Quando a gente fala hoje sobre desenvolvimento sustentável, a gente fala que a gente busca cidades seguras, sadias, resilientes, sustentáveis e inclusivas. Então, pensar a inserção dessas pessoas, né? Quando a gente tem um objetivo de desenvolvimento sustentável que fala sobre redução das desigualdades, igual a gente tem um ODS que fala sobre isso, é justamente isso que vocês estão fazendo, porque todo mundo é cidadão, todo mundo tem direitos iguais. Então, pensar as políticas públicas sobre essa ótica e também pensar ações coletivas, ações sociais sobre essa ótica é extremamente necessário e urgente. Já era uma coisa que já era para estar acontecendo. E que bom que, mesmo que ainda não estivesse, né, vigente, nós temos pensantes, nós temos coletivos, nós temos ações que estão pensando sobre isso. Então, essas pessoas, elas precisam, elas têm o direito e elas merecem estar nesses espaços de forma segura, de forma inclusiva, de forma, né, que ela se sinta acolhida naquele momento. E quando fala das crianças, é tão bom porque a gente tem que inserir as crianças também nesse mundo da música, porque a música ela é extremamente necessária, né? Eu falo que é um alimento, não é nem só um remédio, mas é um alimento para a alma. Então, a gente tem ali, né, ações como carona, a questão da bituca de cigarro é extremamente importante, porque a bituca ela é extremamente contaminante, ações de coleta seletiva, Libras. Então, eu acho que eu só tenho a parabenizar as iniciativas do coletivo Suíça Baiana desde o início e principalmente com a efetivação do Festival Suíça Baiana. E eu queria que vocês aproveitassem esse espaço, a gente já está quase encerrando aqui nosso momento, para fazer uma chamada, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. Neste momento, esse conteúdo vai ficar, esse programa vai ficar na página do YouTube, né, da Mega Rádio VCA. Então, aqui nós geramos conteúdo que pode ser utilizado por diversas vezes, se assim a gente pode dizer, por diversos atores sociais, né? É uma aula que a gente teve aqui hoje, que eu me sinto muito feliz de estar mediando aqui, tendo a oportunidade no primeiro programa ter vocês aqui ajudando e mostrando que a sustentabilidade pode e deve ser feita por todos nós. Então aproveita, né, para vocês fazerem uma chamada do evento. O Festival Suíça Baiana já é agora no mês de outubro, né? Logo mais está acontecendo. Quais são os dias, aonde vai acontecer, aonde a gente pode ter acesso à programação dos artistas, aos horários, aos ingressos, a como adquirir a entrada.
Aproveitamos aí para poder já... Primeiro eu queria fazer uma crítica às ODS. Olha que ousadia, né? Não, mas somos assim, somos feitos disso. Sim. Não, eu acho que quando a gente lê naquelas 17, né, ODS, a gente não vê nenhuma vez a palavra cultura escrita. A gente vê educação, saúde, saneamento, mas a gente não vê a palavra. Ficava melhor pra gente sentir mais dentro daquilo. Incluído nesse processo. Incluído nesse processo. E aí eu vou fazer o dever de casa, que eu vou caçar saúde e lazer, né? Vocês têm esse olhar de fazer uma crítica construtiva sobre uma agenda ambiental que a gente está falando sobre isso. Então, é relevante. Então, que fique, sim, com certeza, registro espaços de discussão para que numa nova... E falar um pouco aqui da principal... As músicas que mais tocaram em 1985. Você olhar a lista das músicas mais tocadas. E a gente pensa assim, poxa, será que pessoas, por 2 anos, será que eles estão construindo uma carreira sustentável? E quando a gente leva isso para o festival, seria muito fácil para a gente fazer um festival, olhar assim, olha, quem são os 10 artistas que vendem mais? Vamos colocar esses 10 artistas que vendem mais, porque eles vão vender mais ingresso, a gente vai lotar o festival e a gente vai ganhar mais dinheiro. Mas, a longo prazo, isso não é sustentável. Por quê? Porque você não vai promover uma renovação musical, você não vai promover a cena local. Então a gente pensa em tudo isso na hora que a gente monta o palco do festival. Como é que é o palco do Festival Suíça Baiana? Tem artista de Vitória da Conquista no palco principal, né? Tem artista PCD no palco principal. A gente tem uma mulher negra como artista principal do evento, que é o Raquel Reis. A gente tem artista trans no festival. Então tudo isso é levado em conta, é necessário levar em conta na hora de montar a programação e buscando sempre uma renovação. Por isso que a gente sempre vê, olha para o Festival Suíça Baiana de 10 anos atrás, por exemplo, o Festival Suíça Baiana de 2011, se a gente for olhar aqueles artistas que tocaram naquela edição, eles estão com a carreira valendo muito mais do que estavam naquela época. Olha a grade que a gente tinha uma programação com Emicida, com Marcelo Genesi, com Maglore. Maglore, naquela edição, era apenas um entre 27 nomes. Hoje volta com a atração principal. O Retro Foguetes tocou no Outono Alternativo em 2003. Volta 20 anos depois a participar do mesmo festival. Então a gente vai mantendo esse ciclo de relação com esses artistas em vez de ir para o caminho mais fácil, que é de montar uma programação só de headlines, como é o que muitos festivais têm feito. A gente tem colegas que começaram a fazer festival na época da gente e todos cresceram. E trabalham só com grandes artistas, viraram festivais gigantescos. A gente fala, é como se todo mundo tivesse uma escola primária, uma escola de ensino fundamental, e todo mundo se transformou em universidade. Sim. Mas esquece que para chegar à universidade é necessário passar pelo ensino fundamental. A gente entende nosso papel de ensino fundamental nessa cadeia produtiva da música. Então agora o convite, né? Festival Suíça Baiana, dia 14 e 15 de outubro, tá chegando já, semana que vem, às 14 horas, um festival cedo, né? Para criança, jovem, idoso, todo mundo poder ir, todo mundo participar. O ingresso retira-se no Simpla, né? É só entrar no Instagram do Festival Suíça Baiana e retirar o ingresso. A gente, na hora, a pessoa deve levar 1 quilo de alimento, né? Não vai pagar pelo ingresso, mas tem que levar 1 quilo de alimento, que a gente tem uma parceria com a Alimenta Conquista, um programa que já existe na cidade há muito tempo. Em todos os eventos da gente, a gente faz essa parceria com a Alimenta Conquista. São 2.000 ingressos por dia, por conta da capacidade do espaço. Então, quem retirar o ingresso só vai ter a garantia de que vai entrar no evento se chegar até às 5 da tarde. Por quê? Porque a tendência é que tenha muitos desavisados que vai chegar lá na hora e vai se aglomerar na porta do Centro de Cultura, e a gente não pode ficar segurando esse povo na porta por muito tempo. Então, a partir de 5 horas, a gente vai liberar de acordo com a disponibilidade do espaço. A gente não vai ultrapassar a capacidade do Centro de Cultura. Então, assim, quem tiver com ingresso tem essa garantia que vai entrar até 5 da tarde. Passou das 5 da tarde, só vai entrar de acordo com a disponibilidade do espaço. A gente vai deixar a gente alugou um espaço lá na lateral do Centro de Cultura só para fazer a feira gastronômica, a feira de economia solidária e também um espaço kids, para as crianças não ficarem misturadas com a área do show, que é a área que tem um bar, né? Então, bar
separado das crianças, e também esse espaço Kids só funciona até 6 da tarde, porque a gente tem depois das 6 da tarde é hora de criança ir para casa também, claro, né? Com certeza. Já não se torna um ambiente tão agradável e tão legal para a criança estar participando do evento. Então, 14 e 15 de outubro, Festival Suíça Baiana, várias atrações legais, né? Pela primeira vez em Conquista, Raquel Reis, que está sendo indicada ao Grammy na categoria de melhor álbum de rock ou de música alternativa. A Maglore, que é queridíssima de Conquista, a banda que todo mundo canta todas as músicas. Retrofoguetes, de volta à cidade. Dona Iracema com um show super especial, com a participação de Ney da Câmara de Jornal. Nossa. Então, vários shows inéditos. A gente está misturando música clássica com música eletrônica. A gente tem a Gabriela Mello, que é a neta de Elomar, filha de João Mar, que vai participar do show do Finlândia. A gente está misturando hip hop com a música pop de Eulá, né? O hip hop do Supremo com a música pop de Eulá. Tem o Africania, que é uma banda de música afro, junto com o DJ Léo. Então a gente gosta dessa combinação e de proporcionar para o público shows inéditos. Isso é sustentabilidade, com toda certeza. Então, gente, nos dias 14 e 15, no Centro de Cultura, vai ser na Concha Acústica do Centro de Cultura. Concha Acústica. Na Concha Acústica do Centro de Cultura. Sigam já, né, vocês que... Impossível vocês não estarem sabendo do Festival Suíça Baiana, mas aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, ainda não souberem, sigam lá, né, nas redes sociais, o Instagram do Festival Suíça Baiana, qual é? Festival Suíça Baiana com H. Baiana com H. Isso. Importante. E registrar. Realmente são excelentes atrações musicais, né? Eu chamo de line-up, né? Não sei se ainda é esse nome. A Raquel Reis, ela tá na minha playlist, né? Serenidade tem sido uma das músicas aí que tem me acompanhado. E Retrofoguetes, eu quando era de banda, né? Quando eu era ali universitária, sei lá, 15 anos atrás ou mais, eu tava ouvindo Retrofoguetes e assim, eles são muito bons, então até hoje também tá na minha playlist Retrofoguetes. E as bandas locais daqui também. Então, gente, eu acredito que a gente já deu o nosso horário, a gente já tá chegando ali, né, nas 20 horas, estamos aí. Então, agradecer, né, eu me sinto muito feliz de ter começado esse primeiro programa do Sustentabilidade Pod, na presença de vocês, que eu acho que casou muito, eu já disse isso várias vezes, não vou cansar de me repetir, casou muito com a ideia do programa, a gente falar. Então, vocês estão fazendo ações de sustentabilidade. Um próximo convidado que a gente chamar também vai estar fazendo. E a gente coloca todo mundo em rede e vai popularizando, né? Vai dando acessibilidade ao que as pessoas estão fazendo, né? Então, a professora Aldair, lá no ambiente da universidade, e muitas vezes o público que frequenta o show são os universitários, são os alunos dela. Então, assim, a gente pensar ações de extensão, né? Para uma próxima oportunidade entre o curso de Biologia, de Engenharia Ambiental, os cursos da universidade que não precisam ficar limitados à área ambiental, né? De ciências ambientais. Pensar para ampliar mais ainda as ações de sustentabilidade, né? E aí eu gostaria também de registrar, vocês estão em excelentes mãos com a Prisma Sustentária, né? A Camila, acompanhando o trabalho dela, já tive a oportunidade de estar com ela também. Um abraço, Camila. E ela é fantástica, com certeza, e toda a equipe dela tem esse olhar, né? Muito sensível para fazer com que fortaleça e se consolide as ações de sustentabilidade previstas aí no festival. Então, eu vou passar a palavra e uma rodada de palavras de agradecimento. E, professora Aldair. Bom, eu só tenho a agradecer ao convite de Ludmila, parabenizá-la pela ideia, né, do podcast. E fiquei encantada de conhecer o trabalho de vocês. Né? Muito legal, casou muito bem com o tema da sustentabilidade. Isso são práticas sustentáveis. E é isso, gente. Nós estamos aí com pessoas trabalhando, né, para que o mundo se torne melhor. E obrigadão, Lud. Eu agradeço, Adair, demais. Gilana. Agradecer ao convite, né? Muito feliz de estar abrindo, né? o primeiro programa. A gente está aqui divulgando esse que é o nosso primeiro filho, nosso evento de estimação. E convidar todo mundo, né, para participar e agradecer mais uma vez o apoio da Mega, que sempre abre as portas para a gente, e a você também, que ano passado nos recebeu, esse ano também está aqui dando essa força.
E um agradecimento geral a todo mundo que está ouvindo, que está nos vendo, a professora, muito, muito interessante, deu vontade de estudar de novo. E é isso. E parabenizar de novo pela a forma como você está agindo aqui, ó, trabalhando. Fantástico a sua fala, impressionante mesmo, né? Parece que ela é jornalista de carteirinha mesmo, arrasou no programa, viu? Obrigada. Arrasou mesmo, foi muito legal a gente poder falar dessas questões de sustentabilidade aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço demais, assim, a gentileza, a cordialidade de vocês, que prontamente, falei isso no início e vou falar sempre, aceitou o convite, né? Sem nem pensar. Uma hora dessas, 7 horas da noite, a gente começou, já são um pouquinho mais de 8, e todos nós com as nossas agendas pessoais aí, mas estamos dedicando um tempinho para propagar as informações, né? Fazer o coletivo, ações em prol de um coletivo. Então, vocês estão fazendo ações em prol de um coletivo, né? A professora, enquanto docente, pesquisadora, extensionista, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto professora, vocês também, cada um dentro das suas funções, né? Então, assim, é muito importante. Vocês estão, eu estava falando, as crias de Aldair já são grandes e a de vocês ainda está de colo, né? Então, assim, que oportunidade que essa nova geração vai ter, né? Em ter pais que têm essa visão de mundo, né? Que estão vivendo fora dessas caixinhas. Então, com certeza, virão aí, né? Excelentes futuros da nação, se assim a gente pode falar, né? Uma responsabilidade muito grande colocar essas crianças como futuro da nação. Então, é isso, gente. Acompanhe as redes, as mídias, os veículos de comunicação, as plataformas da Mega Rádio VCA. E também, né, eu sou Ludmila Araújo, deixar aqui o meu Instagram, que está começando agora, é o @lud.sustentabilidade. Então vai ter todas as ações aqui do programa, do podcast Sustentabilidade Pod, e também sobre tudo relacionado a desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, vai estar sendo colocado lá também em outras ações que a gente sempre está atuando. Agradecer, né, a Mega Rádio por ter aceitado e ter comprado essa ideia e estar nessa parceria. Para mim é uma honra muito grande estar aqui no estúdio da Mega Rádio, uma rádio com 10 anos de existência, que repagina a sua programação e permite também pensar a sustentabilidade nesse local em que nós temos aqui um veículo de comunicação muito poderoso, né? Que é o microfone, que é a acessibilidade, o alcance, né? É uma rádio virtual, então ela não está sendo sintonizada somente aqui em Vitória da Conquista. Ela pode ser acessada de qualquer lugar do planeta, né? Justamente por ser um veículo de acesso universal. Então, agradecer demais à equipe dos bastidores, né? Que está aqui, Pablo está aqui com a gente. Também ao Fábio Agra, ao Daniel, ao Lucas Tinoco, ao Marcos, ao Mário Borim, todo mundo, né? A eu que está todo mundo aqui, não nesse momento, mas que de uma certa forma me acolheu, né? Com muito carinho e com muito afeto aí e confiou nessa responsabilidade. Então, por hora, é agradecer vocês, fazer com que vocês, né, conheçam um pouquinho mais sobre esse programa e todo mundo lá no Festival Suíça Baiana, né? Agora, não tem como a gente falar que a gente não, no início da chamada do programa, o que tem a ver cultura, música, lazer com educação ambiental, consumo, consciência e sustentabilidade? Acredito que essa pergunta foi respondida, né? Então, gente, uma excelente noite para todo mundo e até a próxima. Espero vocês. Até mais.